Olá pessoal, vamos dar continuidade em nossas videoaulas, agora com a segunda parte de evolução tumoral, comportamento e complicações. Nós vimos que com relação aos níveis, às fases do comportamento da evolução tumoral, após as primeiras mutações, e tem a fase de iniciação, que é o reparo do DNA, a fase de promoção, quando esse agente, o oncogene, ele é ativado, da proliferação celular e possivelmente tanto pode iniciar a promoção desse evento aqui, para passar para a fase de proliferação celular e também pode haver a morte celular por apoptose ou seguir em frente. Essa célula já só pode sofrer apoptose, pode sofrer um controle, um autocontrole, uma morte programada, né? E pode ser proliferar de forma desordenada, não é isso? Já se pode observar aqui que um aspecto diplásico, com células totalmente diferentes umas das outras, não é isso? E a fase de progressão, que é o aparecimento de metástases, disseminação dessas células através da corrente sanguínea ou vaso linfático, ou até mesmo por contiguidade, se instalando de fato o câncer. O estágio de iniciação, os genes sofrem a ação dos agentes carcinógenos, que provocam modificações em alguns dos seus genes. No caso, os proto-oncogenes são alterados, transformando esse proto-oncogene em oncogene. Nessa fase, as células se encontram geneticamente alteradas já que houve uma ativação através dos agentes carcinogênicos, porém ainda não é visível se detectar um tumor clinicamente, mesmo se instalando essa célula já modificando, já mutada, não é possível identificar ou detectar esse tumor clinicamente. Então, quer dizer que elas se encontram já preparadas, ou seja, iniciadas para a ação de um segundo grupo de agentes que atuará no próximo estágio. Então, aqui é um exemplo simples da célula normal sendo afetada, sendo ativada por agentes iniciadores, agentes carcinogênicos, não é isso? O segundo estágio é o estágio de promoção, onde as células geneticamente alteradas, ou seja, iniciadas já, sofrem o efeito dos agentes cancerígenos, classificados como oncopromotores. Eles vão promover a divisão, as alterações necessárias no DNA dessa célula e, posteriormente, havendo uma multiplicação desenfreada dessa célula. A célula iniciada é transformada em célula maligna. Essa célula maligna é quando esse DNA já foi alterado, quando esse proto-oncogene foi ativado em oncogene. Então, a partir daí, vai haver a forma lenta e gradual da instalação desse tumor, certo? Para que ocorra essa transformação, é necessário um longo e continuado contato com o agente cancerígeno promotor. O que é que eu quero dizer? A exposição dessa célula a esses agentes oncopromotores, a esses agentes agressores, é importante para a deliberação desse tumor, certo? Então, uma interrupção dessa exposição poderá, inclusive, dar uma parada, inibir o desenvolvimento desse tumor. Poderá, mas em alguns casos a gente sabe que ao longo do tempo e um continuado contato com essa exposição a algum tipo de agente agressor, como biológico, químico ou até mesmo radiológico, né, físico no caso, ele pode alterar e pode evoluir mais ainda. Aqui são alguns dos agentes oncopromotores, como o fumo está entre os principais, porque ele tem todos os tipos de agentes envolvidos, químico, físico e também biológico, né? Como eu posso dizer aqui, o álcool, a dieta, infecções, que são os agentes biológicos,
A dieta também por conservantes ou outros produtos que venham, que no caso aqui produtos químicos, que venham a ativar esses agentes ou dar continuidade à ativação desses agentes oncopromotores, né? Obesidade sedentária e vida sedentária, desculpa, mutações genéticas produzidas a partir exatamente do fumo, da dieta, de infecções, também agentes químicos, raios ultravioletas e radiação de forma geral, também são elementos que possam ativar e progredir esse processo de tumor, de formação de tumor. O estágio de promoção, a suspensão do contato com agentes promotores, muitas vezes interrompe o processo nesse estágio. Aquilo que eu falei, se parar a exposição, por muitas vezes isso acontece a inibição desse tumor, mas não significa que sempre vai acontecer isso, né? É a exposição. E depende muito do sistema imunológico, depende muito de outros fatores que estão inteiramente ligados à qualidade da homeostasia, a gente pode dizer assim, desse indivíduo, né? Alguns componentes da alimentação e a exposição excessiva prolongada a hormônios são exemplos também de fatores que promovem a transformação de células iniciadas em malignas. Como surge o câncer, mais uma vez aqui mostrando já aqui a fase de proliferação, né? Isso já nós sabemos que já foram promovidas essas células aqui, já foram iniciadas. Aqui são células que não foram iniciadas e aqui células que já foram iniciadas. Então esses agentes promotores vão ajudar na proliferação dessas células que foram iniciadas. Essas células que já estão iniciadas, ou seja, já foram ativadas, os proto-oncogênios já foi ativado em oncogênios e esses oncogênios já estão se desenvolvendo para que essas células se reproduzam desenfreadamente, né? O estágio de progressão se caracteriza pela multiplicação descontrolada e irreversível das células alteradas. Entenderam, né? Multiplicação descontrolada. Não é mais reversível. A célula perde a autonomia para controlar, para inibir, inclusive, a reprodução, a divisão celular, não é isso? E nem nesses casos, muitas vezes não acontece a apoptose, ao autocontrole, né? A morte celular programada. Nesse estágio, o câncer já está instalado, evoluindo até o surgimento das primeiras manifestações clínicas da doença. Os fatores que promovem a iniciação ou progressão da carcinogênese são chamados agentes oncoaceleradores. Lembra que tem os oncopromotores que vão promover essas células cancerígenas, vão promover a modificação, a multiplicação inicial dessas células. Já a multiplicação descontrolada, aquela que é alterada de forma assim acelerada, a gente observa que essa progressão é ativada, ou seja, é ocasionada pelos agentes oncoaceleradores ou os agentes carcinógenos, certo? Aqui mais uma vez mostrando o estágio de inicialização, de promoção, adaptação, início da multiplicação e aqui a reprodução dessa célula desenfreadamente, que é a fase de progressão. É onde a partir nessa fase aqui, elas começam a disseminar tanto pela via hematogênica, certo? Mostrando aqui as metástases sendo levadas, né? A fase metastática realmente, vocês já viram inclusive em aulas anteriores. Aqui pelos vasos linfáticos ou por contiguidade também pode se disseminar esse tumor, essas células cancerígenas, né? Aqui a célula, quando está na fase inicial da mutação, quando é uma ativação de um proto-oncogênio existente numa célula aqui desse tecido. Aqui a parte de hiperplasia. A hiperplasia é um bom exemplo para dar sobre essa inicialização, sobre essa progressão desse tumor, a promoção desse tumor. Aqui a primeira célula, certo? Ativando esse agente oncopromotor, esse agente
O oncopromotor ele iniciou aqui e atingiu já outras células aqui. Aqui a formação de um câncer in situ localizado. Nesse observamos que não atingiu outras partes, apenas a parte que dá, a gente chama de outra parte do tecido que está atrelado às primeiras células cancerígenas aqui, que é a contiguidade. A observação já que há uma presença, clinicamente já observa que tem uma presença de um tumor aqui, certo? E aqui a parte da progressão, da parte da multiplicação desenfreada, que ela é ativada dessa forma aqui pelos agentes oncoaceleradores e formação de um câncer invasivo, ou seja, disseminação dessas células, dessas metástases através da corrente sanguínea ou outros vasos linfáticos, chegando até outros órgãos, né? O fumo como eu falei no slide anterior, sobre os agentes oncopromotores, os principais é o fumo, que é um agente carcinógeno completo, pois possui componentes que atuam nos 3 estágios da carcinogênese, tanto na inicialização, como na promoção, como na progressão dessas células. Então, esse é um dos principais agentes envolvidos no processo do câncer, né? Primeiramente, a gente observa sobre na fase de promoção e progressão, aqui a multiplicação descontrolada dessas células, sendo ativados os agentes oncoaceleradores, né, isso, o acúmulo de células cancerosas aqui, a reprodução desenfreada e a instalação e a formação do tumor visível, certo? Nesse estágio aqui, a partir desse estágio que ele já pode ser disseminado para outras partes do nosso corpo. Esse quadro aqui mostra resumidamente, ou seja, todo o processo do comportamento e da evolução tumoral. Aqui, a exposição ao agente carcinogênico, inicialmente para iniciar, que é a partir de uma dose biológica efetiva, né? Isso seja um agente químico, físico ou biológico. Lembrando que o agente biológico, existe o sistema imunológico que pode inativar esse agente biológico e posteriormente eliminá-lo, não é isso? Mas nós sabemos que em alguns casos, casos especiais, esse agente biológico pode, inclusive, a partir da sua dose, ou seja, a quantidade de agente biológico, o tipo de toxina que é produzido por esse agente biológico, ou outros componentes, ou outras substâncias por ele desenvolvida, pode dar início, não é isso? Pode inicializar o processo de carcinogênese, atingindo diretamente o ácido desoxirribonucleico, ou seja, o DNA, preparando esse DNA, ativando os agentes os proto-oncogenes, que estão ligados a uma molécula do DNA, ou seja, naquelas bases nitrogenadas que formam o gene, o proto-oncogene. Depois que acontecem essas alterações, após uma mutação desse DNA, uma mutação dessa célula, certo? Posteriormente acontece o que? As alterações genéticas e uma expansão clonal, quer dizer, há uma promoção dessa expansão clonal, já que houve modificação na estrutura do DNA, através da ativação dos proto-oncogenes, há uma alteração genética com a ativação dos oncogenes, não é isso? Ocasionando consequentemente uma instabilidade genômica através do dano oxidativo, reordenamento cromossômico e também alterações enzimáticas na célula, ou seja, de forma geral, acontece uma alteração celular, certo? E posteriormente a progressão desses clones, desse câncer, transformando todo esse processo, desde a instalação desse agente carcinogênico até a formação de um tumor, seja maligno ou benigno, uma neoplasia, né? O conhecimento da forma como evoluem ou crescem alguns tumores permite que eles sejam previstos ou identificados
quando a lesão ainda está na fase pré-neoplásica, ou seja, no início ainda da neoplasia, né? Ou seja, em uma fase em que a doença ainda não se desenvolveu. A evolução do tumor maligno depende de 4 fatores importantes. Primeiro, a velocidade do crescimento tumoral. Segundo, do órgão onde o tumor está localizado. Dos fatores constitucionais de cada pessoa, principalmente o fator imunológico, certo? Além de outros fatores que estão diretamente relacionados à progressão desse câncer, né? Que estão disponibilizados exatamente para isso, para a progressão desse câncer ou não. É a defesa do organismo principalmente. E outra, os fatores ambientais, né? Frente a essas características, os tumores podem ser detectados em diferentes fases. Existem as 3 principais fases a gente pode dizer assim, as fases que são observadas esses tumores. Primeiro, a fase pré-neoplásica, que é antes da doença desenvolver, mesmo que já estejam esses oncogenes tenham sido ativados, ou seja, essas células mesmo que já estejam em fase de reprodução, mas existe a fase pré-neoplásica que não ainda desenvolveu essa doença, né? A fase pré-clínica ou microscópica, quando esses sintomas ou essas manifestações clínicas ainda não apareceram. E de que forma eu posso observar se tem câncer ou não? Através de dosagens de marcadores tumorais ou através do exame microscópico do local que possível esteja se instalando esse câncer. Então é uma fase pré-clínica que você não consegue observar ainda, né? E a fase clínica é a fase onde apresenta as manifestações clínicas, onde apresenta literalmente os sintomas dessa doença, né? Inclusive a fase que pode se observar, a partir dessa fase, a presença desse tumor, né? Nós chamamos essas fases também de estágios, não é isso? Então, o estadiamento clínico é que vai dizer aonde está localizada cada fase dessa. No caso, a fase pré-neoplásica, a fase pré-clínica e a fase clínica, né? Então, independente da fase em que o câncer é detectado, há necessidade de se classificar cada caso de acordo com a extensão do tumor. Exatamente isso que eu falei. O início do tumor, e ele vai aumentando de tamanho, vai se estendendo para outras partes, ou inclusive aumentando a área que está localizada, de localização, ou a área que está comprometida, esse tumor. O método utilizado para essa classificação é chamado de estadiamento, e sua importância está na constatação de que a evolução da doença é diferente quando a mesma está restrita a órgãos de origem ou quando se estende a outros órgãos. Quando está restrita ao órgão de origem, ainda pode ser, inclusive, ter uma metodologia mais fácil de destruir esse câncer, de tratar esse câncer. Ou quando se estende através da proliferação desenfreada, pela multiplicação descontrolada, ou que são, inclusive, ativados essa multiplicação pelos agentes oncoaceleradores, né? Então, eles já partem, se disseminam para outros órgãos. Estadiar um caso de neoplasia maligna significa avaliar o seu grau de disseminação. Para tal, há regras internacionalmente estabelecidas que estão constantemente sendo aperfeiçoadas, né? Então, essa classificação permite ao médico especialista em oncologia propor o tratamento mais adequado para cada paciente. Não significa que um paciente esteja com o mesmo câncer, que o outro vai ser tratado da mesma maneira. O mais importante saber são os estágios desses pacientes. Que estágio está esse câncer? Né? Isso, e também levando em consideração a parte clínica do paciente, aquelas outras observações, aqueles outros fatores que estão ligados diretamente, como obesidade, o ato de estar diretamente sendo exposto àquele agente carcinogênico, né? Isso, a parte nutricional, tudo isso, a parte imunológica é importante também você
colocar de encontro, ou seja, cruzar esses dados. Então, a partir disso aí é que vai se saber a proposta de tratamento que vai ser utilizada, já que os dois podem estar em estadiamentos diferentes, em estágios diferentes desse mesmo câncer, possivelmente, né? O sistema de estadiamento mais utilizado é o preconizado pela União Internacional contra o Câncer, a UICC, que é denominado o sistema TNM de classificação de tumores malignos. Pois bem, então, o que é que eu posso dizer que seja o sistema TNM, né? Esse sistema baseia-se na extensão anatômica da doença, levando em conta todas as características do, primeiro, tumor primário, ou seja, a característica, a morfologia e não só a morfologia, mas também a localização desse tumor e a amplitude desse tumor, ou seja, a extensão desse tumor, que eu posso descrever como T, sendo o ponto T, né? Então, as características também do linfonodo são importantes. O linfonodo das cadeias de drenagem linfática do órgão em que o tumor se localiza. Então, o tamanho, a característica desses linfonodos, então, também são observados. Isso aqui a gente chama o ponto N, não é isso? Então, o tumor é o ponto T, ou seja, eu posso descrever nessa sigla que seja a característica do tumor, a característica do linfonodo seja o N, e a presença ou ausência de metástases à distância, que é o ponto M. Então, esses parâmetros recebem graduações geralmente de T0 a T4, N0 a N3. Então, o sistema TMN tem essa importância para a avaliação do estadiamento clínico do paciente. Então, cada detalhe é observado para você classificar. Então, você observa agora a diferença entre tratar um paciente, em estudar um paciente e outro paciente. Nem todos os pacientes são iguais, né? Não pode ser tratado de forma igualitária, né? O estágio de um tumor reflete não apenas a taxa de crescimento e a extensão da doença, mas também o tipo de tumor e sua relação com o hospedeiro. Assim, além do sistema TMM, a classificação das neoplasias malignas deve considerar também, primeiro, localização, tipo histopatológico, produção de substâncias e manifestações clínicas do tumor, além do sexo, idade, comportamentos e características biológicas do paciente. Está vendo como o estadiamento clínico é complexo? Não é apenas... E a partir desses dados, essas considerações, nós podemos, de classificação dessas neoplasias malignas, é que também vai ser dito o tratamento específico para cada fase, para cada tipo de tumor. Bem, para encerrar, nós vamos mostrar algumas ilustrações. Aqui nessa figura, nós mostramos aqui um câncer de estômago, um tumor de estômago localizado aqui, e aqui o estadiamento as fases aqui da progressão desse tumor. Aqui o estágio 0, que fica se instalado entre a submucosa, na mucosa, aqui nós observamos a submucosa e aqui a parte muscular, certo? Então, aqui a proliferação dessas células já atingindo aqui a parte submucosa, aqui já chegou a parte muscular e outras partes aqui da camada do estômago aqui, né? Isso, e aqui o estágio 4, quando ele está bem avançado, que já está se disseminando por partes adjacentes, seja por contiguidade, ou eles podem já se estar disseminando aqui pela via sanguínea, corrente sanguínea, chegando até outras partes do estômago, ou seja, esse tumor foi, a partir do estágio 4, ele pode ser disseminado, pode ter sido disseminado para outras partes do estômago. Então, você vê a importância do estadiamento do tumor. Isso aí nós observamos exatamente nossa aula, que é a evolução tumoral, né? Outro exemplo aqui é o câncer de cólon. O câncer de cólon, da mesma maneira que no câncer de estômago,
O câncer de colo, essas células que são desprendidas a partir do estágio 4, elas podem, no caso as metástases, podem se disseminar através dos vasos linfáticos e chegar até os linfonodos, onde você vai observar aquela parte N, ou seja, as características dos linfonodos, onde você pode classificar a fase desse tumor, ou seja, o estágio desse tumor, né? E outro exemplo aqui, no caso o tumor de bexiga, o início, aqui a gordura, aqui mostrando aqui uma parede normal da bexiga, né? Mostrando a camada mucosa, lâmina própria, musculatura, gordura perivesical e o peritônio, certo? Aqui, a membrana que envolve esse órgão aqui, certo? E aqui um estágio tumoral, um estágio inicial aqui, certo? Um estágio inicial, que é o estágio TA, vai aumentando, quer dizer, quem está falando aqui sobre o tumor, sobre o tamanho, a característica do tumor, né? Não estamos falando do N, que é o N, é o linfonodo, aqui estamos falando a característica realmente do tumor. A fase T1, T2, T3 e T4. A partir da fase T3 e T4 é quando começa o estadiamento clínico observado, observando o que? As manifestações clínicas, né? Isso, os sintomas, é onde pode ser estudado melhor esse câncer. Em contrapartida, nós sabemos que o câncer está muito mais avançado já, então fica muito mais difícil. Mas a partir desses dados aqui é que vocês vão ter um conhecimento melhor sobre o tratamento, o início do tratamento das neoplasias. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula e estamos dispostos às discussões e até a próxima.